Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 747 e minguando até 543 dias, 31 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 747, com o título A Química Organizada da Física Quântica, parte 3, né? Relaciona este título em vossas consciências, ele está ficando muito produtivo, interessante, não só esse, como todos que fora produzido. Se vocês relacionarem isso nas suas consciências, vai ficar muito interessante para que vocês possam entender de si mesmo. Eu falei entender de outras pessoas? Não, eu digo entender de si mesmo, certo? Quando vocês procuram entender de si mesmo, vocês entendem daquilo que é a sua realidade. A partir daquilo que você entende que é a sua realidade, você pode determinar algo, né? Para relacionar um corpo expressivo ou até mesmo aquilo que você considera sua realidade, seu corpo emocional. Quando você ama a pessoa, você não vai nem precisar de dar o seu corpo expressivo, você pode relacionar a pessoa diretamente, corpo a corpo, emocional, na pureza, na limpo, sabe, sem intenção, sem nada. Eu estou na presença da pessoa, estou feliz, estou dividindo, estou compartilhando todas as ideias, independente se é uma coisa e outra, se é sexo, se é o plano subjetivo e tal, eu estou bem, sabe, tranquilo, não tenho não tem artimanha, não tem articulação de nada, não tem nada, estou falando, estou pensando, estou relacionando, estou ajudando, estou multiplicando, não estou falando isso, estou compartilhando uma coisa e outra, está me ajudando, eu estou ajudando ela, multiplica eu, multiplico ela, tudo bom. Tranquilo, então não tem inimizade, não tem nada. Então eu fiz a percepção daquilo que é a minha realidade, eu consegui administrar bem sobre tudo que eu estou relacionando a essa pessoa a quem eu amo. Vamos então, né, fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, ok? Mas antes eu quero dizer que eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes e um blog depois. Deixo a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica, certo? E por fim eu relaciono a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. A leitura corrida de tudo que vai ser dito, que tudo fora dito nos 4 últimos blogs é muito prático, muito interessante. Os textos em si eles são ricos de expressões, você pode fazer a sua análise e vai ver que tudo isso é muito, mas muito grandioso. Eu estou muito contente, muito feliz por estar dando essa expressão, por estar entregando isso, certo? Vocês não têm nada a ver comigo, tudo que eu tenho aqui a ver é com Deus, certo? Eu não tenho nada a ver com vocês, o que eu estou dando são a coisa de Deus, certo? E da mesma forma que eu volte a Deus para mim entender de Deus, vocês também façam isso da mesma forma para não ficar uma coisa pesada para ninguém, para não ser coisa interesse de um ou do outro, sabe? Faz aí, tá tranquilo. Tudo que eu sou, eu me resolvo com Deus e tudo que você é, você se resolve com Deus, tá bom? Tranquilo, tá? Leve, suave, sabe? Olha, serenidade, tranquilo, bom demais, tudo bem, certo? Beleza. Então relaciona essa descrição que é muito produtiva, ok? Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, fazer a mediação de tudo que tenha dentro da sociedade, né, junto com a formação de Cristo, entendendo que a formação de Cristo ela é formada por 8 elementos da espiritualidade, explicando a astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, as nossas alimentações.
e que as nossas alimentações seja boa e que o nosso serviçais seja bom, para que isso possa ser multiplicado de uma forma correta. Vamos para a leitura. Quando se tratando da química dos gases, podemos explicar que o oxigênio explica pressão mais átomo, nitrogênio explica pressão mais próton, carbono explica pressão mais nêutrons, na sua forma sólida e gasoso. Neutro na sua fórmula sólida e gasosa. O hidrogênio é uma radiação que expressa a fórmula. Isto é formado por algo já existente na pressão atmosférica, ou seja, tudo que é pressão explica o átomo fundido com outro elemento da natureza, explicando o ciclo e sua forma evolutiva. Isto determina o ciclo e a evolução do ciclo e relacionando o tempo e a temperatura química da relação do tempo relativo deste planeta. As radiações, e quando explicando os corpos expressivos, determinam as possibilidades sólidas e explicando os corpos relativos aos tempos destas relatividades físicas e relativos para os tempos relativos destas relações. Quando explicando os gases atmosféricos, as radiações vão explicar a força relativa à vida e representando a inspiração e a expiração destes gases. E assim como o Sol dá a volta em torno de si mesmo para entender o ciclo relativo, os gases atmosféricos permanecem entendendo de si mesmo, relacionando o comportamento destes gases atmosféricos, explicando os corpos relativos aos tempos. E os corpos expressivos relativos aos corpos relativos ao tempo, sendo importante ressaltarem que os corpos relativos aos tempos representam os comportamentos quando extraído as energias contidas das atmosferas. E os corpos expressivos, eles se mantêm dentro das atmosferas dos corpos para explicar o corpo relativo do tempo. E se este corpo estiver desconectado do corpo relativo, este mesmo vai representar a morte relativo a este corpo e podendo explicar quaisquer coisa dentro da atmosfera. Porém, a vida jamais, pois este corpo é relativo à vida e não o corpo expressivo ao tempo relativo deste corpo relativo. Este tipo de entendimento é complexo para se entender, pois tudo é determinado com o tempo relativo ao corpo relativo e representando a conexão com a vida e a desconectividade desta vida relativa ao tempo relativo, do tempo relativo ao tempo. Este tempo pode ser explicado com a formação e a desinformação relativo à vida de cada corpo em específico, e sempre explicando que a salvação é individual e relativo para cada corpo, relativo ao tempo. Perfeito, grande, muito bom. Não só grande as expressões, mas o texto também ficou muito grande. Geralmente eu gosto de trabalhar ele na tela do meu notebook, do meu computador, né, que eu consegui comprar um computador novo, bom, sabe, estou muito feliz, satisfeito, sabe, está muito produtivo. Isso é graça, isso é bom. Vamos lá então fazer, este trabalho, né, de conscientização, fazer a mediação, fazer a leitura e fazer a mediação sobre aquilo que é a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos por parte. Quando se tratando da química dos gases, podemos explicar que o oxigênio explica pressão mais átomo, nitrogênio explica pressão mais próton, carbono explica pressão mais neutro e na forma sólida e gasoso, certo? O hidrogênio deixo por último, por quê? Vamos entender que o oxigênio, ele é um gases
E se ele é um gases, antes que Deus tivera criado o homem, o desfragmentado o homem, daquele seu poder, ele já Deus já era um gás, e se ele já era um gás, e então nós entendemos que o oxigênio, ele é ele é um gás, ele é o então vamos lá, quando se tratando da química, os gases podemos explicar que o oxigênio explica pressão mais átomo, né, explica pressão mais átomo. Então, aqui o oxigênio, ele é um gás da mesma forma, ele, né, é um átomo de Deus, qualquer coisa que volta lá no princípio, e antes que o homem tivesse, formado corpo emocional, esse gás já era existente, então o oxigênio já era existente dentro da atmosfera, o gases, né, oxigenado já era existente. Isso demonstra que ele explica o oxigênio explica uma pressão, uma coisa entre uma coisa e outra, certo? Entenda isso. Então, o oxigênio explica pressão mais átomo, hidrogênio explica pressão mais próton. Quando eu falo de hidrogênio, eu gosto de entender dos líquidos, hidrogênio, eu gosto de entender isso, o hidrogênio líquido. Então, átomo, hidrogênio, aqui eu relaciono sempre como hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, né, oxigênio, nitrogênio, aliás, nitrogênio, né, nitrogênio. O nitrogênio eu gosto de compreender ele como líquido, então oxigênio, nitrogênio, né, e vai dando essas relatividade. Então, ela vai se organizando dentro dessas ideias, entende isso, ok? Então vamos lá. Quando se tratando da química dos gases, podemos explicar que o oxigênio explica a pressão mais átomo, hidrogênio explica a pressão mais próton, né, hidrogênio explica pressão mais próton. Por que que eu falo que hidrogênio? Aqui eu vou buscar a resposta. Eu estava embaraçando as expressões. Hidrogênio eu entendo líquido, próton eu entendo com vida. Eu entendo que é uma mistura daquilo que é uma coisa e outro. Vamos lá no fundo, nosso sangue, nossos sangues vermelhos, as nossas glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, qualquer coisa que você possa compreender dessa ideia nitrogenado, junto com a vida lá dentro do nosso interior, essa fusão, né? Você vê, depois que o homem morra, o sangue dele já não é vermelho, certo? Então isso demonstra que quando ele está vivo, ele tem uma fusão sobre uma coisa e outra, certo? O carbono, por exemplo, o carbono explica a pressão mais neutro. O carbono, quando eu tenho uma ideia de que ele, de uma certa forma, ele pode representar a morte, ele pode representar a vida, porque de determinada situação, a nossa vida vem como um gás oxigenado, daquilo que nós, gás carbônico, daquilo que nós expiramos, inspiramos, expiramos, tudo isso é um elemento, então tudo isso é uma fusão entre uma coisa e outra, multiplicando isso, né? Então, o carbono em específico, o carbono explica pressão mais neutros, né? Neutros, já estou falando de uma energia, daquilo que é uma energia. Você vê que depois que nós morremos, a gente volta ainda para Deus como espírito, como um gás, por exemplo, como um gás, e você vê que isso é eterno, isso não desfaz, certo? E aí isso é a semente, entenda isso. Então, você vê que entenda isso, olha, então o carbono explica pressão mais neutros, na forma sólida e gasosa. Então, o carbono explica a pressão mais neutra na sua forma sólida e gasosa. Sólido, eu represento o corpo sólido, né, emocional, vivo, e o gasoso eu já explico, eu entendo que ele morra e ele se torna um gases da atmosfera, volta para a atmosfera em forma de gasificado, certo? Aí depois tem blogs diários explicando esse tipo de comportamento dos ciclos natural daquilo que Deus criou o homem, certo? Aqui eu só estou dando uma ideia para a gente tratar de assuntos específicos. Agora, o hidrogênio, eu entendo que ele é parte de tudo aquilo que já tem dentro da natureza, uma temperatura, um oxigênio, tudo isso é uma fusão de tudo isso. Então, essa fusão, ela vai deixar uma radiação. Então, vamos lá. Hidrogênio é uma radiação que expressa a fórmula. O hidrogênio é uma radiação que expressa a forma.
Isto é formado por algo já existente na pressão atmosférica, ou seja, tudo é pressão, tudo é pressão. Expli explica átomo, explicando átomo, tudo que é pressão explica o átomo fundido com outro elemento da natureza, explicando o ciclo e sua forma da evolução, né. Tudo que é pressão é uma mistura. Você vê, você vai para você extrai energia, você tem forma de você extrair energia, você tem forma de extrair ferro, você tudo isso já é uma coisa já existente. Certo? Existe essa ideia da atmosferas que dessa ideia do hidrogênio que se trata com a temperatura de uma coisa e outra, pode ser uma ideologia, pode não ser ideologia, pode ser o estado emocional da pessoa, pode não ser o estado emocional, cada um vai ter as suas fórmulas, certo? Não existe nada correto para a gente entender dessa ideia, porque tudo é uma significação e ela pode ser dar para uma coisa correta e também pode trazer outras ideias para que tudo toma os seus lugares, ok? Eu entendo do hidrogênio como a temperatura, no início eu relacionava ele em quarta posição, certo? Eu entendo aqui, né, eu entendo aqui oxigênio, próton, né, e neutro. Quando se trata de energia, aí eu relaciono aqui fora, eh elétron, né, trata de energia. Existe outras formas que eu relaciono, né, por exemplo, aqui, eh, oxigênio, nitrogênio, né, carbônio, né, e hidrogênio. Essa é a colocação correta, sabe, esses 4 elementos juntos. Então, oxigênio, nitrogênio, porque oxigênio com mais gás vai ficar um líquido, né, representando o nosso interior. Aqui eu fiz nitrogênio mais próton, eu fiz essa fusão, né, oxigênio mais ótimo, fiz essa fusão, neutro mais carbono, fiz essa fusão, e aqui eu vou ter a ideia de relacionar o elétron, né, nessa postura eu não estou relacionando muito elétron, mas eu vou ter relacionado o elétron e o hidrogênio com as mesmas posturas no quarto elemento, e explicando tudo aquilo que é fora. Então, o hidrogênio aqui, a gente vamos entender dessa particularidade, né, que elas são aquilo que nós podemos extrair da atmosfera, especificamente, ok? Então entende isso. Então vamos lá. Tudo que é pressão explica átomo fundido com outro elemento da natureza, explicando o ciclo e sua fórmula evolutiva. Isto determina o ciclo e a evolução do ciclo e relacionando o tempo e a temperatura química da relação do tempo relativo deste planeta. Ok? Perfeito, muito bem. Agora vamos falar das radiações em específicos. Vamos lá. As radiações, e quando explicando os corpos expressivos, determinam os compatibilidades sólidas e explicando os corpos relativos aos tempos destas relatividades físicas e relativas para os tempos relativos destas relações, certo? Então, as radiações é aquilo que tudo que nós podemos, relacionar a uma coisa sólidas com os nossos corpos expressivos, né, ou até mesmo relativo aos nossos corpos, né, diretamente, entendendo cada particularidade, existe muita forma de você entender isso. Quando explicando os gases atmosféricos, as radiações vão explicar a forma relativa à vida, as formas relativas à vida, e representando a inspirações e a expirações destes gases, né? Então, quando explicando os gases atmosféricos, as radiações, tudo aquilo que radia, né, tudo aquilo que é energia, que leva a energia para um lado ou outro, né, vai explicar a forma relativa à vida, né, representando a inspiração e a expiração desses gases. Eu respirei, eu absorvi uma energia para mim, né, manter o meu corpo vivo, né, minha respiração, tudo isso explica aquilo que eu estou, extraindo desse gás, e isso nós chamamos de radiação ou a energia, qualquer coisa que você queira entender, é bem produtivo, entenda isso.
Assim como o Sol dá a volta em torno de si mesmo para entender o ciclo relativo, os gases atmosféricos permanecem entendendo de si mesmos. Os gases, todos os gases atmosféricos permanecem entendendo de si mesmos. E relacionando o comportamento destes gases atmosféricos, explicando os corpos relativos aos tempos, né? E os comportamento ele pode representar os gases agitados, os ventos fortes, as mareias fortes, tudo isso. E também pode representar os corpos emocionais que estão se movimentando dentro da sociedade, a partir do momento que eles extraem essas radiações energéticas desses gases, eles ganham poder, eles podem se movimentar, eles podem fazer aquilo e outro. "Ah não, não é assim que funciona?" Beleza. Coloca uma sacola no seu corpo e amarra e vê se você quanto tempo que você vai durar. Vai durar um pouco tempo? Beleza, então volta a sacola de volta e toma a sua vida, as suas radiações está de volta, as suas energias está de volta, então tudo tranquilo, certo? Entenda isso. E os corpos expressivos relativos aos corpos relativos ao tempo, sendo importante ressaltar que os corpos relativos aos tempos representam os comportamentos quando extraído as energias contidas das atmosferas, né? Quando os corpos eles vão extrair essas energias, ele vai representar o comportamento, aquilo que eu tinha dito, né? Ele vai ter poder de se movimentar. Quando você fala de movimento, você tem poder. Uma pessoa, ela só mata as pessoas porque elas querem, porque o poder quando você tem uma arma na mão, você tem um poder na sua mão e você vai ter iniciativa. A sua vida pode ser boa e pode ser ruim, a partir que você toma os seus, suas decisões. Pode ser uma coisa certa, pode ser uma coisa errada. Não exatamente sobre a primeira cena que eu digo de matar a pessoa, é qualquer coisa, e isso veio na cabeça, não precisa relacionar especificamente isso, porque a maioria das desgraças hoje, elas nem sempre se manifesta com morte, não, ela manifesta com confusão, sabe, problemas, sabe, muito ruim, sabe, a maioria delas está manifestando em corpo vivo, encarnando, sabe, muito ruim, entenda isso. Os corpos expressivos, eles se mantêm dentro das atmosferas dos corpos para explicar o corpo relativo do tempo. E se este corpo estiver desconectado do corpo relativo, este mesmo vai representar a morte relativo a este corpo, né? Então, vamos entender. Ó, os corpos expressivos, eles se mantêm dentro da atmosfera dos corpos para explicar o corpo relativo ao tempo. Como que se explica o corpo relativo ao tempo? É aquilo que eu tenho poder de mover, eu estou inserido no tempo. Eu perdi o poder de mover, eu estou morto. E se este corpo estiver desconectado do corpo relativo, este mesmo vai representar a morte relativa a este corpo, né? Representou a morte, ele vai representar o gases na atmosfera, ele vai representar qualquer coisa, né? E hoje em dia existe uma ideia dos corpos expressivos também, que ele representa essas mortes, certo? Que ele explica muita conflito dentro da sociedade, ele se manifesta sendo esses próprios conflitos, certo? Entenda isso. E podendo explicar qualquer coisa dentro da atmosfera, porém a vida jamais, né? Às vezes você acha que está vivendo, mas não está vivendo. Você está, sei lá, manipulando, se permitindo ser manipulado. Todas as pessoas que manipuladora, ela se permite ser manipulada, certo? Ela se entrega a uma manipulação para ela se manipular da mesma forma, ok? Então, a partir do momento que você manipula, é uma decisão sua. A sociedade não manipula ninguém. A partir do momento que você manipula e você permita naquela manipulação, é porque você é manipulador. Você é o princípio de tudo, você é o mentor. Se você está se sentindo manipulado, é porque você é o próprio manipulador. Acredita nisso. Você é o próprio manipulador. Você está querendo tirar vantagem, sabe? Você está querendo tirar vantagem, então você está manipulando. Entende? Pois este corpo é relativo à vida. Então, podendo explicar qualquer coisa dentro da atmosfera, porém a vida jamais, pois este corpo é relativo à vida, e não o corpo expressivo, e não do corpo expressivo, do tempo relativo deste corpo relativo. Ou seja, o corpo relativo, ele já cai dentro da sociedade como morto.
eu entrego isso para uma dádiva, entrego sem compromisso e volto para Deus, né, eu entrego e volto para Deus, ou eu entrego com interesse de manipular e ser manipulado, certo? Quando eu entrego com interesse de manipular e ser manipulado, né, aí as coisas ficam meio que complexas, aí vai representar uma morte desse seu corpo expressivo, ok? Então, o corpo expressivo muitas das vezes são as próprias expressões, ela não tem vida, mas ela pode ser multiplicada a partir daquilo que as pessoas entendam do reino de Deus, a partir daquilo que as pessoas entendem dos seus próprios amores, daquilo que você está entregando de uma forma limpa, sem nada, sabe, sem planos objetivos. Não significa que você não tem que relacionar a pessoa, não é nada disso. Os planos objetivos, tudo isso complementa. Eu estou dizendo que você tem que tá limpo, sabe, para você entender de si, entender do outro, para você não manipular e não permitir ser manipulado, certo? Então esses corpos expressivos, eles não representam muita coisa. O que representa muita coisa é o seu corpo, é aquilo que você é aquilo que é a sua vida, aquilo que é seu interior, aquilo que é a sua consciência, aquilo que é a sua própria mentoria da sua relatividade com o tempo, ok? Este tipo de entendimento é complexo para se entender, né? Vamos entender, mas vamos voltar. Ó, e podendo explicar qualquer coisa dentro da atmosfera, porém a vida jamais, pois este corpo é relativo à vida, e não do corpo expressivo, ao tempo relativo deste corpo relativo. Este tipo de entendimento é complexo para se entender, pois tudo é determinado com o tempo relativo ao corpo relativo e representando a conexão com a vida e a desconectividade desta vida relativa ao tempo, relativo do corpo relativo ao tempo. Este tempo pode ser explicado como a formação e a desinformação relativo à vida de cada corpo em específico, e sempre explicando que a salvação é individual e relativo para cada corpo e relativo ao tempo. Perfeito, sabe? Eu amo muito. Terminou muito bom, sabe? Você vê que a desinformação, ela traz muita crise dentro da sociedade, traz muita complexidade para você entender, certo? O tempo, ele próprio, ele tem essa ideia, sabe, de trazer um conflito sobre aquilo que você está relacionando. A presença nossa, ela é viva, sabe? É questão de minuto, você muda tudo, seus comportamentos muda tudo. Então, isso é muito explicativo. O tempo, deixar o seu tempo relativo, deixar livre para as pessoas se relacionarem ou outro, mas aí você entende, quando você é desinformado, você gera só a crise do corpo emocional, o seu corpo expressivo fica bem, mas bem materializado, fica muito doloroso, sabe? Muito pesado isso, muito leve, muito pesado, quer dizer, muito pesado, não tem leveza, não tem nada, só problema, só confusão. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendido. Se não entendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isto é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja um independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.